Começa agora o Norte Investigação. Eu sou o jornalista Cardinô e nessa edição você vai conhecer o impacto de um possível esquema de grilagem de terras públicas no estado de Roraima. O Ministério Público aponta que possivelmente o esquema era encabeçado pela presidente do Instituto de Terras e Colonização do Estado, Dilma Lindalva Pereira da Costa. A grilagem de 904 mil hectares de terras não demarcadas no município de Caroebe, localizado no sul do estado, gerou mais de R$1 bilhão em prejuízo, segundo o Ministério Público de Contas. A prática prejudicou produtores rurais responsáveis por abastecer o mercado local. Todos os detalhes você confere agora na nossa investigação. Terras públicas avaliadas em mais de R$1 bilhão. O Ministério Público de Contas de Roraima pediu o afastamento imediato da presidente do Instituto de Terras e Colonização do Estado, Dilma Lindalva Pereira da Costa. Ela é suspeita de facilitar a grilagem de terras públicas na Gleba Baliza, localizada no município de Caroebe, no sul do estado. Um documento emitido pelo Ministério Público aponta que a presidente teria favorecido irregularmente a regularização fundiária da Gleba Baliza, uma área de 904 mil hectares. Para efeito de comparação, a extensão da terra possivelmente grilada é maior que o Distrito Federal, que tem 578 mil hectares, ou seja, daria para colocar quase 2 vezes o Distrito Federal dentro dessa área. Dias após o Tribunal de Contas do Estado determinar a suspensão imediata dos atos do Interaima, por indícios de irregularidades, a presidente do Instituto de Terras foi vista saindo do Tribunal de Contas do Estado em um carro oficial do governo de Roraima. Nossa equipe foi até a Boa Vista, onde fica a sede do órgão, para buscar um posicionamento da presidente diante das denúncias. No entanto, fomos impedidos de entrar no local. Tentamos contato por telefone, mas nossas ligações não foram atendidas. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Em Caroebe, produtores rurais cobram há anos a regularização de terras no estado. Eu comprei esse lote aqui, eu não sabia que tinha esses conflitos. Ninguém sabia, que ninguém nunca tinha visto falar desse pessoal que disse que é dono daqui. E aí, depois de eu morando aqui quase 2 anos já aqui nesse lugar, era até aqui minha casa, ainda tem uns esteios aqui onde queimaram aqui. Ó, tem uns esteios ali, lá, aquele lá é o estoco da casa, foi queimado. Aí, tava aqui um dia, chegou uma intimação. No dia que chegou a intimação, já chegou a polícia aqui já levando nós presos, eu e minha família toda aí. A mulher não foi, mas ao mesmo tempo a situação ficou feia aqui, porque foi todo mundo intimidado, né? Quem foi que queimou sua casa? Foi a polícia. Foi a polícia que queimou aqui. Eu cheguei a receber pessoas, inclusive aqui, que se dizia sim ser dono dessa área de terra aqui, inclusive do Rio Branquinho até as fundiárias da 2 aqui. A polícia militar veio aí, inclusive teve tortura, esse rapaz aí foi torturado, foi ou não foi? A sua esposa foi atingida com gás de pimenta, né, no nariz, e também foi agredida também. Em 2024, o governo Antônio Denário enviou à Assembleia Legislativa o projeto de lei número 2 de 2024, que prevê mudanças no processo de regularização de propriedades em Roraima. O texto impacta a regularização de terras que antes eram da União e passaram para o Estado. Nunca chegou ninguém dizendo assim, entrou na área, essa área é minha, essa área não. A gente trabalhou normal, tudo tranquilo, até então a terra era da União, né? Foi passado para o Estado e aí, desde quando o Estado assumiu, sempre ficou assim. Aí depois começou a aparecer muitas sobreposições, foi 2022, eu não recordo certo, a gente formou a associação. E aí começamos a fazer a questão do andamento de documentação. E aí quando a gente começou a fazer o documento, fazer o andamento da documentação, apareceu muita sobreposição, muita gente, muitas fazendas em cima da área que a gente já estava no local. Na verdade, começou mesmo, foi depois que a gente começou a dar andamento na documentação.
E aí foi que a gente começou a ser reconhecido, teve verbas de um paliativo para vicinal, para melhorar a vicinal. Aí começou a aparecer, muito. Aí teve vistoria do Iteraima, veio aqui, vistoriou, olhou realmente que a gente comprovava as posses, a gente era posseiro. Aí começou a aparecer fazenda antiga, diz que em 1988 tinha uma época que um homem foi fazer essa BR aqui, na época um engenheiro que fez essa BR aí, demarcou essa área e disse que essa área era dessa pessoa. Foram caçar esses pontos, essas pedras antigas, nunca acharam. Essa prática de se apossar de terras públicas e posteriormente dar um verniz legal com documentos falsos, não é de hoje, viu? E essa possível grilagem, que ainda está sendo investigada no âmbito administrativo do Ministério Público de Contas, ocorre em terras que foram repassadas pela União ao estado de Roraima. Nós vamos conferir agora mais um depoimento exclusivo de um dos agricultores que chegou a ser agredido por grileiros armados. Veja. É uma data que me marcou muito, foi dia 17 de fevereiro de 2022, na qual o seu Osman, que é um suposto grileiro daqui da área, ganhou reintegração de posse de uma área que é na extensão, daqui da Zé Valdo, e a gente foi lá avisar as pessoas para sair, porque eu não queria conflito, porque a gente sabe como acontece, né? Então, a gente estava na área para pedir para as famílias saírem, e quando os policiais chegaram, mais o oficial de justiça, para entregar a intimação, dizendo que no outro dia eles iam fazer a reintegração. Só que quando eles chegaram lá, eles não foram só ler a intimação e entregar. Infelizmente, quando eles leram a intimação para o meu esposo, que estava comigo, e ele citou o Ministério Público, quando eu confirmei que as famílias iam procurar, um policial foi, me apertou meu nariz e me empurrou, e o outro jogou display de pimenta na mesma hora. Meu marido foi querer falar, já levou um forcão e também levou spray de pimenta. Então esse dia para mim foi marcante porque a gente não estava roubando, não tinha matado ninguém, simplesmente a gente tinha ido lá pedir para as pessoas saírem. Além do Estado ser prejudicado, esse sequestro de terras sem demarcação ainda mexe no preço dos alimentos, porque são os pequenos produtores que abastecem as feiras, os mercados e também os supermercados, até marcas conhecidas. O grande produtor, que tem aquele maquinário agrícola sofisticado, tende a querer exportar, ainda mais nesse momento da alta do dólar. Além de terra que quase sempre está parada, sem cumprir sua função social, como prevê a nossa Constituição, é preciso que Roraima também pense em linhas de crédito para esse pequeno produtor aumentar a sua produção. Para você que ligou a TV agora, hoje estamos mostrando os impactos da invasão de terras públicas, que conta com a cobertura de autoridades estaduais de Roraima, segundo investigação do Ministério Público de Contas. E o esquema prejudicou produtores rurais que usufruíam de terras, mas que foram expulsos para a instalação de empreendimentos de elevado impacto ambiental. Todo o trabalho da nossa equipe de investigação você acompanha agora. A suspeita de grilagem de terras não se restringe ao interior do estado. Em Boa Vista, um advogado relata que, mesmo com toda a documentação do terreno que adquiriu em 2016, uma empresa tentou diversas vezes tomar posse da área para um grande empreendimento na cidade. Eu adquiri esse imóvel da forma correta, né? Eu comprei, paguei, quitei, comprei de quem era dono em 2016, certo? E em 2019 eu fui turbado na minha posse pelo Yacht Club, que colocou o venezuelano para limpar o terreno. Esse fato não foi apurado, esse fato foi arquivado. Em 2023 colocaram tapumes. Eu tenho vídeo, eu tenho foto, né? E eu registrei boletim de ocorrência. Em dia 17 de março de 2023 aconteceu isso aqui. Foi nas vésperas de um show Pablo e Vanderlei Andrade que aconteceu no Yacht Club. Então eu procedi à retirada desses tapumes aqui, eu fui turbado na minha posse e mais uma vez eu defendi a minha posse retirando esses tapumes. Então está provado que eu defendi a posse do meu imóvel ao longo dos anos. E mesmo assim o IAT entra com a ação de uso capião fraudulenta com documento falso
e, pasmem, conseguiu duas decisões liminares. Uma, primeiramente, para poder bloquear a venda do terreno. Até aí, eu sou advogado, eu entendo, tudo bem. Agora, uma liminar de reintegração de posse por quem não tem a posse, isso para mim é o cúmulo do absurdo. Segundo o advogado, um dos sócios desse empreendimento é Disney Mesquita, ex-secretário da Casa Civil de Roraima. Ele registrou um boletim de ocorrência sobre o caso, mas a ocorrência foi arquivada pelo delegado Vinícius Gonçalves, que é sobrinho do governador do estado. Eu tomei ciência que o senhor Disney Mesquita arrematou o iate, certo? Como ele arrematou uma parte do iate, eu entrei em contato com ele para que o muro divisório entre o meu terreno e o terreno adquirido por ele, ou do iate, fosse reconstruído no local correto. E realmente o muro foi reconstruído no local correto, porque eu compareci no local com topógrafo e o muro divisório está correto. Porque a Polícia Civil só funcionou para o Yacht Clube. Esse ROP da PM de 2019, da invasão do meu terreno, que eu expulsei os invasores, não aconteceu nada. Em 2023, quando eu fui esbulhado, foram colocados tapumes lá, eu registrei boletim de ocorrência, eu tenho tudo filmado, também não aconteceu nada, foi arquivado. Em 2024, quando eu registrei boletim de ocorrência, também não aconteceu nada. Agora, o boletim de ocorrência registrado também no mês de dezembro por Túlio e Ricardo Matos teve uma tramitação meteórica. Porque eu, proprietário, dono do terreno, que estou na posse do terreno, fui chamado para depor em delegacia, onde está sendo imputado o crime de esbulho possessório. Então, assim, existe um tratamento desigual, existe algum tipo de tráfico de influência, de uso político da Polícia Civil, para poder oprimir o cidadão de bem. Através de chamada via telefone, o ex-secretário negou as acusações. Disse que as denúncias contra ele são inverídicas. A história que tem é que o iate quer tomar de mim para te vender. Eu falei, então por que você não usa o termo certo, já que você é advogado? E entre vender e entregar são duas coisas distintas. Entregar talvez seja algo que eu ganhei. Mas o senhor quer realmente tomar o terreno dele? Não, meu irmão, não tô te falando que eu construí foi um muro para dividir o meu terreno com o dele. Eu nunca fui sócio de Yacht Clube. Na semana passada, a Assembleia Legislativa de Roraima instaurou uma comissão parlamentar de inquérito para investigar denúncias de grilagem de terras públicas. Segundo as denúncias, uma organização criminosa estaria atuando na apropriação ilegal de terras rurais e urbanas. Existe uma denúncia de grilagem de terras públicas urbanas, especificamente referente à situação da Companhia Energética de Roraima. Ela, ao ser vendida, ela não entrou no leilão, a questão dos terrenos e prédios públicos. E nós recebemos uma denúncia de que esses terrenos e prédios públicos estão sendo passados para o nome de terceiros, em vez de ser incorporado ao Estado. A propriedade é do Estado de Roraima. E isso é um crime e nós iremos apurar e chegar a entender esse esquema que foi montado, e essa denúncia precisa ser detalhada para que a gente possa chegar a um resultado final. Nós recebemos a informação do Ministério Público de Contas das ilegalidades que estavam ocorrendo no órgão. E prontamente os deputados se reuniram sob a presidência do deputado Soldado Sampaio e assinamos o pedido de CPI para apurar. Nós precisamos entender realmente o que aconteceu, o que tem acontecido com a questão fundiária do nosso estado. A questão fundiária tem sido um problema constante e precisamos ver se está havendo grilagem, se está havendo favorecimento, se os nossos colonos, nossos agricultores, eles estão sendo retirados de forma ilegal ou tendo suas terras tomadas. E se as terras do Estado estão sendo griladas de forma indevida. Nós não podemos permitir que essa ocupação desordenada e ilegal aconteça no estado de Roraima. A primeira reunião da CPI aconteceu em Rorainópolis.
Moradores relatam que grileiros fazem ameaças constantes, queimam barracos, destroem plantações e até montam armadilhas contra produtores da região. 1 ano e 2 meses que nós estávamos lá trabalhando, plantando. Lá não tem estrada, lá não tem acesso. E chegou um senhor, um grileiro lá, tá? Chegou um grileiro lá com arma, com capanga. Foi lá, queimou 22 casas. A nossa plantação, tudo na hora de colher. O pessoal contando com seus arroz, contando com seus feijão, eles foram lá, botaram fogo nas casas, tiraram as pessoas, botaram bombaça na roça nossa, acabou com tudo. Um estudo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia aponta que existem mais de 14 milhões de hectares de terras sem destinação na Amazônia que estão registrados ilegalmente como propriedade privada no Cadastro Ambiental Rural. O mesmo instituto ainda projeta que 66% do desmatamento hoje na Amazônia ocorre nas terras ocupadas indevidamente. A Transparência Internacional defende que a grilagem acontece mediante suborno de agentes públicos para facilitar as fraudes. Além disso, os grileiros ainda ameaçam expulsar ou extorquir os habitantes dessas terras que foram roubadas. Lembrando que estamos falando do estado de Roraima. O estado de Roraima, onde tem no Tribunal Superior Eleitoral um pedido de cassação desde o ano passado para o governador do estado. E que o Tribunal Regional em Roraima já cassou o mesmo governador 4 vezes. Mas ele continua no poder. Agora você confere os destaques da semana. Brasília, Acre, Roraima. É hora do quadro De Olho no Norte. O Acre pagou mais de 493 milhões de reais em juros para adiar o pagamento de mais de 6 bilhões em empréstimo. Segundo o governo do estado, esse valor pago é para amortização das dívidas. Na avaliação dos gestores estaduais, esse volume de empréstimo faz jus ao investimento realizado pelo estado nos últimos 24 anos. Diante da situação financeira, não é possível obter novas operações de crédito para refinanciar o serviço da dívida. O estado do Acre tem utilizado a arrecadação própria para a manutenção dos órgãos públicos, tanto da administração direta como indireta. Durante os 2 mandatos do governador Gladson Cameli, foi obtido mais de 978 milhões de reais em empréstimos, que representa 19% de tudo que foi emprestado pelo estado. O De Olho no Norte agora segue para Roraima. Aqui em Roraima, o governo não cumpriu com a meta fiscal para o ano de 2023, alcançando apenas 243 milhões de superávit primário contra os 606 que foram projetados. Esse resultado pode causar impactos na economia local, como explica este especialista. O superávit primário é quando a arrecadação via tributação por parte do governo supera as despesas, tem um saldo positivo. Então, por isso mesmo o nome superávit primário, porque vai ter um saldo positivo. O que chama atenção nessa situação é que mesmo o governo batendo recorde de arrecadação, não teve um distanciamento dessa arrecadação em relação às despesas. Então, significa dizer, aumentou a arrecadação, isso é verdade, mas as despesas aumentaram na mesma proporção. O estado de Roraima como um todo tem uma forte dependência do setor público, a economia é chapa branca. Se esse saldo positivo é menor do que o esperado, a gente pode projetar que haverá menos investimento na economia roraimense, impactando o comércio e todos os outros segmentos em geral. A delação do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro continua dando o que falar. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes tirou o sigilo dos depoimentos. Esta semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse em 2 ocasiões que Mauro Cid foi torturado. Mas o próprio Mauro Cid disse em um dos depoimentos que a decisão do acordo de delação premiada foi voluntária e teve o aval de sua família. A defesa de Bolsonaro vai usar a tese da tortura para pedir a anulação da delação de Mauro Cid. Voltamos ao estúdio.
E você que nos acompanha no Norte Investigação, muito obrigado pela sua audiência, viu? Você aí da região norte, né? Você de todo o Brasil, pode mandar sua denúncia, sua sugestão. Olha o nosso WhatsApp, prefixo 92992972401. Na próxima semana estaremos de volta. Nos acompanhe pelas redes sociais, hein? Portal norte.com.br, pela Rádio Norte FM. Muito obrigado.